Fala galera, beleza? André Okazaki aqui com mais um episódio da série Criando Códigos Testáveis. Uma série onde eu trago exemplos de código que são muito comuns no nosso dia a dia, que a gente produz por aí nos softwares da vida, mas que muitas vezes geram dificuldades na hora de fazer teste de unidade. Às vezes até chegam a inviabilizar esses testes. A gente não consegue fazer teste naquele código. E aí você fica ali quebrando a cabeça, achando que não sabe fazer teste de unidade, quando na verdade você tem um problema dentro do seu código de produção, não é um problema com o seu teste. E aí, junto com esses exemplos, claro, sempre vai vir ali algum tipo de sugestão de como você pode fazer para melhorar o seu código e também como você pode fazer para testar esse código já refatorado. No episódio de hoje a gente vai falar sobre loop com ifs. Aquele loopzinho maroto que você costuma fazer ali no seu código, que parece que está tudo certo, mas que às vezes gera algumas dificuldades ali para fazer teste de unidade. Para começar, vamos entender como que esse conhecimento pode te ajudar. Por que que entender esse tipo de problema vai te ajudar, como que isso contribui para a sua carreira. Eu acho que o ponto principal aqui é que o seu código ele vai ficar mais simples. Pode não parecer, mas escrever código simples é uma arte. Quando a gente começa a programar, muitas vezes a gente não aprende a escrever código da maneira mais simples possível. A gente tende a querer complicar as coisas. Os devs, eles veem, principalmente no começo da carreira, né? A gente vê aquelas lógicas e vê aquele monte de letrinha no computador e tem uma tendência a achar que quanto mais complexa é a sua lógica, quanto mais difícil é de entender por que aquela coisa acontece, como ela acontece, parece que você programa melhor. Isso não é uma verdade. A gente deveria sim aprender a escrever código cada vez mais simples. Um bom programador não é aquele que escreve lógicas complexas. Um bom programador é aquele que resolve problemas complexos com um código simples. Por isso que eu sempre digo que escrever código simples é uma arte. Um outro benefício aqui é que o seu código ele vai ficar mais claro, vai ficar mais simples de entender. Muitas vezes também a gente escreve um monte de baboseira ali, faz um monte de cera para resolver um único problema e fica difícil de entender. Aí você começa a escrever comentários, porque você não está entendendo direito o que aquela lógica faz, deixa um comentário ali para entender melhor e acaba até atrapalhando o entendimento das pessoas. Então é muito melhor que, ao invés de você ficar documentando o seu código, que você aprenda a escrever código claro, que seja simples para uma pessoa entender. Tudo que você escreveu, o compilador vai entender e a máquina vai executar. Agora, escrever código que outro ser humano consegue entender, aí sim é que é uma jogada de mestre, que é uma coisa que você precisa aprender, que eu acho que é um diferencial para a sua carreira aí. E simplicidade, mais clareza do seu código, vai ser um sinônimo de menos bugs. Muitas vezes a gente se embanana ali, a gente tropeça nas próprias pernas dentro do código. Vai escrevendo um código complexo, ele não é muito claro, é difícil de entender e tudo isso vai gerando bugs. Às vezes a gente também acha que bug é um negócio louco que acontece porque você programou alguma coisa errada, você deixou uma brecha de segurança. Na maioria das vezes não é. É só porque você deixou um código muito difícil de mexer, alguém foi lá, mexeu e quebrou aquilo que você escreveu. Então, para você até funcionava, mas a pessoa mexeu numa coisa complexa, ela não entendeu o que estava escrito e aí gerou um bugzinho ali. Na maioria das vezes é isso que vai acontecer. Então, simplicidade mais clareza é igual a menos bugs. Quanto mais simples, mais claro for o seu código, menos bug você tende a gerar. Não é que isso é uma verdade absoluta, né? Mas a tendência é que vai gerar menos bug aí no seu código. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que eu trouxe, que é essa classe aqui, que é uma classe de fluxo de negócio, né? Um produto service aqui, que faz coisas para uma classe produto. E nesse caso aqui ele vai calcular o valor de um desconto. Então ele recebe o produto aqui por parâmetro, recebe um string cupom, que é o código do cupom aqui desse produto, e ele vai fazer o cálculo do valor que vai ser aplicado de desconto em cima desse produto. Então ele tem uma lógicazinha aqui, ó, vai pegar aqui o valor final, uma variável valor final aqui, vai pegar o preço do produto, só para começar a lógica aqui, e aqui embaixo ele vai fazer um loop. Dentro da classe produto, a gente tem uma lista de descontos.
Então, em algum lugar aqui, esse desconto está cadastrado dentro do produto e ele vem em forma de uma lista que é essa lista aqui, né, produto.descontos. E aí, essa lógica aqui, ela está fazendo o seguinte, ela faz um loop em cima dos descontos e aí ele dá uma olhada aqui. Ó, se o desconto for do tipo 1, ele vai aplicar aqui o valor do desconto em percentual. Então, esse desconto aqui ele não está em percentual, né? Ele está, sei lá, 0,2%. E aí ele vai fazer uma conversão aqui para poder usar a multiplicação. Né? Então, ele vai transformar 0,2 em 0,8. E aí ele vai aplicar aqui para um menos aqui para poder aplicar o desconto. E aí depois, ele aqui mais para baixo, aqui, ó, ele vai pegar aqui, se for do tipo 3, e não tiver o cupom, né? Então ele está checando aqui se null or white space, que é um método da classe string, né? Ele também checa se está vazio, então checa as 3 condições aqui. Né? Se tiver se não tiver, né, aliás, um número de cupom, daí ele aplica o percentual do tipo 3. Se tiver cupom, ele não deveria aplicar isso aqui. Então ele faz a mesma conta aqui, faz a inversão do valor para poder aplicar como percentual. E aqui mais para baixo, olha só, ele aplica uma regra de desconto máximo. Ele, durante o loop aqui, ele está fazendo a soma para achar o desconto total. E aí ele verifica aqui se ele ultrapassa o valor do desconto máximo, que nesse caso é uma constante. Está 0,5 aqui. Isso aqui poderia vir de um banco de dados, poderia vir de um outro serviço. Eu só troquei aqui porque eu queria deixar o exemplo mais simples para a gente focar no problema do loop e não em mocks e outras coisas para distrair sua atenção aí, né? E aí, se ele bater o teto do desconto máximo, ele aplica o valor do desconto máximo no valor final. E aí aqui ele vai retornar para a gente aqui o valor final do produto. Esse aqui é o nosso exemplo e aqui está o nosso loop. Veja que então, dentro do loop eu tenho vários ifs aqui. Ó. Um código muito comum, como eu disse, que você vai ver em qualquer lugar aí. Talvez, ou melhor, até muito provavelmente, lá no código que você está mexendo hoje, tem uma lógica muito parecida com essa aqui. Faço um loop em algum lugar e dentro desse loop eu faço um if. E por que que isso é um problema? Pô, André, mas eu não posso ter if dentro dos meus loops? Qual que é o problema? Não entendi. Você pode ter ifs dentro dos seus loops. Não é exatamente um grande problema. Só que, quando você começa a colocar uma lógica dentro de um loop, a sua lógica ela começa a ficar mais difícil de entender. Quando você faz esse tipo de desvio de fluxo aqui, ó, começa a ficar um pouquinho mais complicado para você entender o que o código está fazendo. Lembra que eu falei sobre clareza? Já começa a ficar difícil entender aqui. Ó. Eu preciso ficar pensando exatamente o que ele está fazendo. Ó. Deixa eu olhar com calma aqui. Então, se ele for um desconto do tipo 1, ele faz isso aqui. E aí, depois ainda tem um end com um cupom. Pô, então, tipo 3? Mas o que será que é tipo 1 e tipo 3 aqui? Já começa a ficar um pouco mais difícil. Outros pontos aqui para a gente observar. Né? Será que eu posso ter um desconto, mais de um desconto, né, do mesmo tipo? Olhando aqui para o nosso código, aparentemente eu posso. Se eu tiver uma lista aqui de descontos, ela não tem um limite de tamanho. Né? Então também não tem em nenhum lugar aqui falando que eu não posso ter, por exemplo, 2 descontos do tipo 1. Será que eu posso ter ou será que é errado eu ter? Essa lógica aqui ela não deixa isso claro. Um outro ponto aqui, ó, existe uma ordem de aplicação desses descontos? Será que no momento que eu faço aqui, dentro desse loop, eu estou aplicando primeiro o desconto tipo 1 e depois o tipo 3? Mas não necessariamente isso é uma verdade, porque dentro da minha lista aqui, ou do meu array, se fosse um array, eu poderia ter o tipo 3 primeiro, na posição 0, e o tipo 1 na posição 1. Ou seja, primeiro vem o tipo 3, depois vem o tipo 1. Esses descontos eles não têm uma ordem de aplicação? Ou eles podem ser aplicados na ordem que ele aparecer aqui. Tem algum problema? Isso não tem? Isso também não fica claro aqui dentro dessa lógica. Então veja que todo esse tipo de lógica, né, esse tipo de bagunça na sua cabeça aí sobre a lógica, começa a afetar seus testes de unidade. Será que eu tenho que testar se o 1 vem depois do 3? Será que dá diferença se eu aplicar o tipo 1 primeiro e depois o tipo 3? Eu não sei se dá diferença. Será que era isso que o programador que criou o código, era isso que ele queria? Ou será que não era isso?
Será que eu tenho que me preocupar se tiver dois descontos tipo 1 dentro da mesma lista? Dentro do mesmo produto? Não tem nada disso aqui, fica claro. Então são coisas que começam a deixar seu código complexo, não porque a lógica está difícil de entender exatamente, porque é aparentemente uma coisa simples. Se for tipo 1, se for... só que não é só a lógica pela lógica. Lembra que o código-fonte é uma coisa escrita por seres humanos para ser lida por seres humanos. A máquina, o computador, ele vai entender tudo que você escrever. Ele vai executar exatamente do jeito que você escreveu. Mas você não tem que se preocupar com o que o computador vai ler. Você tem que se preocupar com o que as outras pessoas vão ler. Essas coisas têm que ficar claras para outros seres humanos. Não para o compilador, não para o computador. E aí, como eu disse, o seu teste ele começa a parecer esquisito. Eu já deixei um teste pronto aqui, uma lista de testes prontos. E aí, olha só como é que saiu esse teste aqui, ó. Primeiro teste, então. Deveria aplicar desconto código 1. Eu estou replicando aqui mais ou menos o que está escrito, né? Então, eu tenho aqui um desconto tipo 1. Criei um teste para aplicar o desconto tipo 1. Estou montando aqui, instanciando a classe produto, que é o que entra como parâmetro. E aí, dentro dessa classe produto, eu estou setando aqui um new desconto dentro da lista de descontos. E aí, eu chamo aqui calcular valor desconto e eu estou batendo aqui. Ó, se o desconto percentual é 0,2, o valor final tem que sair 80. Né? Se o produto custa 100, vai aplicar 20% de desconto aqui, tem que dar 80. Você vê que eu já coloquei uma dica aí para você, né? Já coloquei valores bem simples para você para não se confundir, né? Para ficar mais fácil de ler também o teste. Então, se eu coloco aqui que é 115, 20% de 115 começa já a ficar meio esquisito para você entender. Então é bem mais fácil você colocar valores simples, que só de bater o olho você já entende como que o teste vai atuar e que valores que ele vai te retornar. É uma dica para você aí no seu dia a dia. Tem gente que não liga muito, coloca uns valores nada a ver aqui. Às vezes pega até valor do banco, né? Vai corrigir um bug e aí a pessoa pega um valor exatamente igual ao que está no banco. Às vezes você precisa de um valor específico dependendo daquilo que você está fazendo. Às vezes não. Às vezes você pode usar um valor mais simples. Quando você pode, é melhor você usar um valor mais simples, mais redondinho ali, para você só bater o olho e já saber que tipo de retorno que ele vai gerar, que tipo de consequência o seu código vai gerar. Um outro teste aqui é a negação do primeiro ponto. Né? Então, se deveria aplicar o desconto código 1, quando que ele vai aplicar o desconto código 1? Quando ele estiver dentro da lista de descontos. Então, se eu tiver uma lista sem o desconto tipo 1, que é esse caso aqui, ele não deve aplicar o desconto. É a mesma coisa aqui para o tipo 3. O tipo 3 ele ainda tem um agravante que é com cupom ou sem cupom, que é essa lógica aqui. Né? Então, eu tenho mais dois testes aqui. Ó. Não deveria aplicar o desconto código 3 sem o cupom e com o cupom também não deveria aplicar se eu não tiver ele na lista. Então só aí uma combinação dos testes, dos possíveis testes para o código 3. E aí depois eu tenho que fazer uma regra aqui também para aplicar o desconto máximo. Porque eu tenho aqui no final do código a regra do desconto máximo. Então também preciso colocar aqui as mesmas regras ali, né? A mesma aplicação de regras. Se ele vai aplicar o desconto máximo e se ele não vai aplicar o desconto máximo. Então, colocar as duas condições. São alguns testes aqui, deixa eu ver quanto teste deu. Eu acho que são 7 testes que eu deixei criados aqui. Já vou deixar eles executando aqui, enquanto a gente vai desenrolando melhor esse assunto. Então, veja que o seu teste, por conta dessa lógica aqui, ó, ele começa a ficar um pouquinho mais complexo. Por que o teste ele começa a ficar um pouquinho mais complexo? Algumas coisas, quando a gente bate o olho nesse teste aqui, elas parecem um pouquinho esquisitas. Então veja que eu tenho aqui explicitamente desconto do código 3. Né? Aplicar desconto código 3, não aplicar desconto código 3. Ou código 1 também. Agora, será que não tem outros tipos de desconto? Será que a minha lista ela só tem desconto tipo 1 ou tipo 3? Eu não posso ter um desconto tipo 2, por exemplo? Que talvez seja aplicado em um outro lugar ou de uma outra forma.
Mas eu só não tô vendo ele aqui porque esse aqui... Ou às vezes, sei lá, ó, nessa lista de desconto aqui, o desconto não é um desconto, é um agravo. Ele tá com outro nome de desconto, mas na verdade era para ser um agravo. E é por isso que ele não aparece na lista. Então o teste por si só aqui, ó, ele já é meio esquisitão, né? Então se a gente tem um if aqui igual a 1, e eu não sei exatamente o que é esse tipo 1 aqui, ó, eu já estou forçando o nome do teste com o código 1 para ser mais explícito. Uma outra dica aí, se você for muito genérico, deveria aplicar desconto. Você não vai saber direito qual que é o desconto que você está testando. Mas se ele tem um tipo, você deveria olhar para esse tipo aqui. Então você precisa criar testes com nomes específicos. Acho que isso vale até um outro episódio do criando códigos testáveis aí, né? Para fazer testes específicos. Mas veja que aqui não faz nenhuma menção para o tipo 2. Inclusive seria até mais lógico se esse aqui fosse o 2, né? Mas pô, ele faz o 1 e o 3. Será que não tem o 2? Ou será que não tem mesmo? Será que tem? Uma outra coisa que dá uma misturada aqui, ó, a regra do limite. Veja que a regra do limite ela é aplicada no final do negócio aqui, ó. E aí, o nosso teste ele deixa algumas coisas em dúvida. Então, pela lógica do loop aqui, ó, eu estou fazendo a aplicação dos descontos diretamente no valor final, que é o valor que eu vou retornar aqui. E aí eu estou aplicando ele dentro do loop. Só que se o valor total do desconto, que eu somei aqui nessa variável desconto total, dentro do meu loop, se esse valor máximo do desconto for maior do que o máximo aqui, ó, eu vou ignorar a conta que eu tinha feito aqui antes e vou fazer diretamente em cima do valor do preço com desconto máximo. Ou seja, eu ignoro os outros descontos e só aplico o valor máximo. E aí fica uma dúvida aqui, ó. Será que quando eu testo, por exemplo, nesse teste aqui, ó, deveria aplicar desconto máximo? Eu estou passando aqui, ó, o tipo 1 e o tipo 3. E aí eu estou aplicando aqui, ó, 10%, 41%. Então, se o meu desconto máximo ele é 50%, aqui já vai dar 51%. Então, em teoria, ele deveria aplicar aqui a regra do desconto máximo. Daria 49%, né? Porque seria 51% de 100. Mas como ele aplica o valor do desconto máximo, deveria dar 50%. E aí, se a gente olhar o nosso teste aqui, ó, ele rodou e passou. Que é esse teste aqui. Mas olhando aqui para a nossa regra, será que ele aplicou o desconto máximo mesmo ou não? Porque olhando para o código, ele passa no loop primeiro para depois avaliar essa regra aqui. Aqui embaixo é a mesma coisa, olha só. Não deveria aplicar desconto máximo. Aqui ele colocou 50%. Na somatória, né? Só que daí ele deu o valor 54 porque o desconto é cumulativo, né? Ele não está somando os dois descontos antes de aplicar. Ele aplica um, depois aplica o outro. E aí deu 54 aqui. Mas será que quando ele chegou aqui ele somou ou será que ele passou direto? Eu não consigo dizer isso só de olhar para o código. Porque como a lógica está somando o valor do desconto aqui, depois ele aplica uma outra regra aqui embaixo, eu não sei se entrou nesse loop, se não entrou, se era para ter entrado ou se não era. O teste ele começa a ficar um pouco mais confuso. Não é que, nossa, é um desastre isso aqui, não dá para entender nada. Mas essa aqui é uma lógica bem simples que está aplicada com testes bem simples. Agora imagina quando você pega a sua lógica. Eu tenho certeza que no sistema que você mexe, no código que você mexe, o código ele não é tão simples assim. Com um ifzinho aqui, ó, com 10 linhas de código. Você deve ter lá no seu código um loop de 100 linhas, de 50 linhas, que faz um monte de coisa. E é cheio de if e end lá no meio. É cheio de else. Às vezes tem um break aqui também, ele quebra o fluxo no meio, interrompe, aí, pô, por que ele quebrou? Tinha que sair, por que ele não tinha que sair? Esse é o cenário mais comum. A gente não pega código simples para mexer, né? A gente sempre vai mexer em código complexo. Então, quanto pior for a sua lógica aqui, quanto mais linha de código tiver, mais complexo vai ser seu teste, ele vai ficar esquisito, ele vai ficando estranho. Será que ele passou? Será que ele não passou? Será que eu tenho que testar? Será que eu não tenho que testar? Isso vai ficando difícil. Um último problema aqui é o que eu chamo de efeito ônibus. Isso é uma coisa também muito comum que a gente vê por aí. Veja aqui, ó, que no nosso código
tem uma regra atrelada dentro do loop, que é a soma do desconto total. O que é o efeito ônibus? Quando a gente pega ônibus, eu não sei se você pega ônibus, ou se você já pegou algum ônibus lotado para ter que ir trabalhar, você sabe que o ônibus é um negócio um pouco caótico, né? O metrô e o trem, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde eu moro, ele é caótico também, mas ele tem algumas regras melhores, mais bem definidas. Por exemplo, se você chega na catraca do metrô ali e você escuta o barulho do metrô chegando, você pode até sair correndo para tentar pegar o metrô que está chegando para não perder a hora do trabalho. Mas muitas vezes você deixa o metrô passar. Às vezes o metrô está muito lotado, você também não quer entrar. Porque você sabe que daqui a alguns minutos vai passar um outro trem para você pegar. O trem aqui em São Paulo também é mais ou menos nessa pegada, só que o trem demora mais para vir. O metrô ele funciona bem melhor, né? Então ele passa ali num intervalo aceitável. E você sabe que ele vai passar. É uma certeza. O ônibus, por outro lado, não tem essa certeza. Então, na maioria das vezes, se você tá com um horário apertado ali pro ônibus, e você tá na rua lá, uns 100 metros de distância do ponto, e aí lá embaixo você vê o ônibus chegando, você sai num pique para pegar aquele ônibus lá. Porque você não sabe que horas que vai passar o próximo. Às vezes você olha, você, pô, o busão tá lotadaço. Não sei se vale a pena entrar ou não. E aí você olha aqui pro relógio, pô, eu não sei que horas vai passar, acho que é melhor pegar. E você se enfia no ônibus lá. De algum jeito, você dá um jeito e entra no ônibus. Esse é o efeito ônibus. A gente vê o negócio chegando ali, ó, e quer aproveitar. E fala, pô, não vou esperar o próximo, eu vou pegar esse aí mesmo, porque senão vai saber quando vai passar o próximo. O efeito ônibus, ele dentro do código, é isso aqui que você está vendo. Quando a gente vê um loop dentro do nosso código, a gente sempre quer aproveitar o loop para fazer alguma coisinha. Você fica ali na cabeça que, pô, eu preciso otimizar, fazer um código mega hiper otimizado aqui. Então eu sei que se eu já tenho um loop rodando aqui, ó, eu posso aproveitar ele. Se eu não preciso fazer um outro loop aqui para descobrir o desconto total. Eu posso só usar o mesmo loop que eu já tenho que loopar por todos os itens do desconto mesmo. Então já coloca a minha regra aqui no meio. Quando você tem um loop e uma regra, não é um grande problema também. Mas como eu disse, na nossa vida real não é tão simples assim quanto é o nosso exemplo aqui. E aí quando você vai ver, quando você começou a sua regrinha com o loop, você tinha uma regra, um loop e duas regras, né? A regra aqui da aplicação do desconto e a soma do desconto total. Daqui 2 semanas, você vai pegar esse código aqui com outras pessoas mexendo, já tem 5 regras ali no meio. E aí, provavelmente não vão fazer teste, né? Porque a maioria dos devs não testa. E aí quando você vai bater o olho nos testes aqui, ó, seu teste começa a quebrar à toa. E aí você fala, pô, mas eu não mexi nessa regra do desconto máximo. Eu não mexi na regra do desconto tipo 3, por que o meu código, o meu teste aqui, ele quebrou? E é porque o seu código ele começa a fazer coisas demais. Então, assim como o ônibus que a gente não quer perder porque acha que vai chegar atrasado no trabalho, a gente também não quer perder os loops que já estão feitos no código. E a gente reaproveita. A gente acha que é melhor. E eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim. É só que a médio prazo, não é nem a longo prazo, as coisas começam a ficar complexas. Então você tem que ter um discernimento ali se você pode usar isso ou não. É um problema ficar fazendo loop para fazer essas coisas. Loop é uma coisa que deixa seu código mais difícil de mexer. Por esses motivos. Não é que você não pode fazer loop também, mas por conta desses motivos seu código fica mais complexo aí. Efeito ônibus é um negócio doido, acontece muito. Se você puxar pela sua memória aí, provavelmente você vai lembrar dos casos que você já viu ou que você deve estar mexendo agora dentro do código da sua aplicação. E aí, como que a gente pode resolver esse tipo de problema? Né? Falei para não usar loop, mas não usar if, né? Mas é uma coisa relativamente comum. Isso vai acontecer. Então, algumas dicas que você pode aplicar no seu dia a dia que vão facilitar a sua vida nesse sentido. A primeira delas, use link. Link é uma estrutura muito legal para resolver esse tipo de problemas. Quando você está procurando itens dentro de um array, dentro de uma lista, o link é uma parada muito útil que ajuda demais. Eu já deixei um código preparado aqui, ó, o nosso produto service refatorado aqui, né, que eu deixei
até abreviado aqui, eu troquei os nossos loops lá por link. Ao invés de fazer uma busca pelo tipo 1 dentro do nosso código ali, dentro da nossa lista, eu puxo o primeiro item com first or default. E aí aqui no link eu consigo usar uma action, né? Uma function, dentro aqui do first or default, para fazer o filtro. Então eu simplesmente mando ele pegar a primeira ocorrência. Se essa ocorrência não existir, ele vai devolver nulo. Fica muito mais fácil para a gente entender. E olha só, além de ficar mais fácil de entender, eu consigo tornar o código mais fluido, porque agora ele fica mais fácil de ler. Porque, por exemplo, eu posso colocar aqui o nome do meu tipo 1 dentro da variável. Então eu sei que o tipo 1, dentro das regras do meu código aqui, era o tipo desconto periódico. Periodicamente, a empresa libera um descontinho lá naquele produto. Esse é o desconto tipo 1. Então, eu já nomeio uma variável aqui, eu jogo o resultado para uma variável e já nomeio ela com o nome do tipo. Já fica muito mais fácil de entender. Então, eu falo aqui, ó, desconto periódico é igual a first or default tipo 1. Ah, então eu estou pegando aqui o primeiro desconto periódico que eu achei na lista. E se o desconto existir, aí ele aplica o percentual. Então já ficou muito mais fácil de entender. Não preciso fazer um loop na minha lista. Um outro problema que ele resolve aqui, ele está explicitando que ele só vai pegar o primeiro. Ele não vai pegar os outros. É claro que aqui eu poderia ter, por exemplo, uma ordem de prioridade. Sei lá, se eu tivesse algum campo aqui, ou talvez dar prioridade para o maior desconto tipo 1. Poderia ser também. Mas eu estou deixando já explícito aqui. Eu só vou pegar um. Não importa se tem 2 lá. Só vou pegar o primeiro. Eu estou deixando clara uma regra do sistema. Eu tiro essa dúvida da minha cabeça porque eu sei que vai ser só o primeiro. E aí, nossos testes eles também começam a ficar um pouco mais claros. Aqui, mesma coisa. Ó. Eu sei que o desconto tipo 3 é do tipo Black Friday. Nomeei já a variável, ficou muito mais fácil de entender. Ó, desconto periódico, desconto Black Friday. Um outro problema que a gente já resolveu aqui também com esse tipo de lógica. Eu estou colocando a ordem de precedência dos descontos. Eu sempre vou aplicar primeiro o periódico. Eu estou garantindo isso aqui. Ó. Eu pego o primeiro periódico e depois o Black Friday. Não tem chance aqui de eu fazer primeiro o Black Friday e depois o periódico. Eu já estou explicitando uma ordem de precedência. Estou deixando o código garantir isso. É bem mais simples de entender. Não preciso de um loop para fazer isso. É por isso que eu disse que o loop ele deixa a coisa complexa. Porque ele vai deixando lacunas abertas no seu código. Né? E você vai ficar com essas dúvidas. Às vezes você fica com a dúvida. Às vezes você nem dúvida você vai ter. Você vai olhar lá e vai falar, isso aqui funciona, tá tudo certo. E aí gera um bug no sistema, você não sabe por quê. Que é porque você nem cogitou a ideia de que isso poderia ser um problema. É até pior, né? Quando você nem sabe que isso pode ser um problema, eu acho que é uma questão bem pior. E por último aqui, ó, tem a regra do desconto máximo. Então já ficou bem mais simples da gente entender. E a regra do desconto total aqui, ó, ela continua do mesmo jeito que estava aqui. Estou procurando aqui o desconto periódico, se ele for aplicável, ele soma. Então não mudei a estrutura geral do programa. Eu só mudei a forma de organizar a minha lógica usando o link. É por isso que para essas aplicações o link é muito legal. Ele te ajuda bastante com isso daí. Uma outra dica, separe as regras. E aí, separar as regras é uma coisa que é interessante demais. Quando a gente começa a separar as regras, isso aqui é um conceito sobre arquitetura de software. Quando a gente aprende a programar, a gente também não aprende direito esses conceitos. Né? Parece que a arquitetura é uma coisa de arquitetos, coisas de programadores geniais, e não tem nada a ver isso aí. A arquitetura é uma coisa que você precisa aprender. Não importa se você é dev júnior, se você é dev sênior, se você é dev mega master PhD, especialista, engenheiro, não interessa. A arquitetura de software é uma coisa que você precisa aprender. Você não precisa aprender a desenhar sistemas na nuvem. Você só precisa entender as regras da arquitetura. E a arquitetura, ela tem duas coisas que são muito simples, não são muito simples de entender, né? Mas são muito simples para você lembrar, pelo menos. Né? A arquitetura é um jogo de limites e responsabilidades. É saber separar as coisas. Onde começa uma coisa, termina outra.
Então, separar as regras faz parte dos conceitos da arquitetura. Separar as regras de um lugar, colocar as regras de um lugar no seu devido lugar ali, né? Na sua classe correspondente. E aí, isso daí traz uma outra regra que eu costumo usar para mim, que eu trago aqui para você como uma sugestão para você aplicar para você também. Sempre que você tem uma classe, você deve oferecer comportamentos e não os dados dessa classe. Você não deve deixar as outras classes mexerem, aqui por exemplo no produto, né? Você não deve permitir toda hora que uma outra classe movimente os dados da classe produto. A classe produto é responsável pelos dados dela mesma. Então, se ela tiver que processar algum dado dela, é ela que tem que fazer esse processamento. Não deveria deixar a cargo da classe produto service aqui ficar manipulando dados, gerando dados da classe produto. Ela mesma pode me fornecer esses dados. Isso é encapsulamento, né? Não quero liberar, não quero dar liberdade para as outras classes fazerem qualquer coisa com os meus dados. E aí, para resolver isso, você oferece comportamentos e não os dados. Ou seja, você abre métodos públicos na sua classe que fazem aquilo que os consumidores precisam, ao invés de só oferecer os dados, né, e criar uma classe oca aqui que não tem métodos, né, só tem propriedades. E vamos ver então como que ficaria a nossa classe produto service aqui com essa separação melhor das regras. Eu já deixei também um código pronto aqui, só que com outro nome aqui também, né, dentro do produto service refat aqui. Deixei um outro método só para a gente poder comparar depois. Então, as regras agora, elas saem da classe produto service aqui e elas passam a pertencer à classe produto. Então, se eu quero um desconto periódico, eu peço para a classe produto. E aí, olha só, meu código ele começa a ficar mais claro do que ele já era antes. Então, ao invés de eu ter um tipo 1 aberto aqui, ó, eu dentro da classe desconto, eu crio um método aqui que a própria classe desconto vai me dizer qual é o tipo dela. Então, apesar de eu ter o tipo aberto aqui, eu posso manipular esse tipo, até porque eu posso ter que repassar o código do tipo para outro lugar. Eu tenho essa propriedade aberta aqui, ó, mas quem me diz qual é o tipo do desconto é a própria classe desconto. Ela tem um método aqui, é periódico ou é Black Friday, tipo 1 ou tipo 3. Então não preciso mais ter essa lógica fora da classe desconto aqui. Eu só pergunto se ela é do tipo desconto periódico ou Black Friday. E aí o nosso produto aqui, ele também não oferece a lista de descontos pura e simplesmente. Ele também agora oferece o desconto periódico, em forma de double inclusive, né? Já não é a classe desconto, não estou abrindo a classe desconto para as outras classes consumirem. Elas podem, porque a classe está pública aqui, não tem problema. Mas a classe produto está garantindo qual que é o valor do desconto. Então aqui eu faço o first or default, continuo usando o link, né, não faço loop, só que eu pergunto aqui para a classe desconto se ele é periódico e já retorno diretamente aqui. Se não existir, ele já retorna 0. No lugar do double aqui. E aí eu também acabo tirando de dentro aqui da minha lógica o isNull. Não preciso mais tratar isso como um objeto, né? Só pergunto se retornou o valor ou não. E aí ele vai me retornar aqui o valor periódico. Separei também aqui o valor do desconto Black Friday. Mesmo esquema. Eu já tenho aqui, inclusive encapsulado com já a regra aqui do cupom. Também saiu aqui da minha classe Produto Service. Então veja que eu estou separando as coisas. Estou colocando as regras no seu devido lugar. Não estou colocando regra dentro dessa classe aqui. Ó. Se a regra é da classe produto, ela pode ser reaproveitada agora, desde que você consuma a classe produto. Se você quisesse reaproveitar essa regra aqui em cima, você seria obrigado a consumir a classe produto service refat, ou a classe produto service aqui. Agora não, é a própria classe produto que fornece esse método. Bem mais claro também, bem mais sucinto. Veja como já ficou mais claro. A minha classe tem menos linhas agora. Já diminuiu bastante aqui a quantidade de linhas. Não tem mais loop. Não preciso ficar fazendo loop dentro do CAC porque eu usei o link. E ficou mais simples de entender. Agora, por consequência, o teste acaba sendo picotado também. Ele começa a ser dividido. Então aqui eu já tenho aqui testes para a classe desconto. Vou descomentar aqui para você ver.
Então, ó, na classe de desconto aqui, eu testo se é desconto periódico, se não é desconto periódico, se é desconto Black Friday, se não é desconto Black Friday. Testes para aqueles métodos lá da classe desconto. A classe produto também ganhou testes próprios. Eu tenho aqui se eu deveria obter desconto periódico ou não deveria obter, depende do que tem na lista. É o mesmo teste que a gente fez aqui, ó, olha só. É o mesmo teste. Só que agora eu estou direcionado para a classe certa. Porque esse discernimento, se é para se tem desconto código 3 ou não, ou sei lá, isso aqui está dentro agora da nossa classe produto teste. Não tem mais verificar desconto código 3. Não, agora é desconto Black Friday. Bem mais fácil de entender também, né? Seu teste ficou mais simples. Ele ficou mais claro também. Agora eu sei que isso aqui é um desconto Black Friday. Se eu só ler o código aqui, eu já sei o que é. Não preciso buscar no requisito, não preciso perguntar para o meu cliente. Às vezes o cliente nem sabe o que é tipo 1, tipo 2, tipo 3, porque está cadastrado. Ou é um domínio do sistema, está escondido. Ele nem sabe o que é. Mas ele sabe com certeza o que é desconto Black Friday e o que é desconto periódico. Então o seu teste, além de ficar mais simples, ele também fica mais fácil de entender para todo mundo, inclusive para o seu cliente. São vários benefícios aí que a gente consegue colher. E aí, se a gente compilar aqui e rodar, ó, já tem agora 16 testes. Né? Os testes eles foram se desmembrando. E agora eu poderia, por exemplo, refatorar esses testes aqui da classe Produto Service Test. Já não é mais aplicar desconto código 1, aplicar desconto periódico. Mas eu já posso fazer outros refactorings aqui também, porque provavelmente eu não preciso aplicar todos esses setups aqui, ó. Eu já consigo reduzir algumas coisas. Ou pode ser que fique igual também, não teria problema. Mas veja como o teste ele já começa a ficar melhor, né? Desconto periódico. O teste ele acaba ficando melhor, né? Já vou deixar tudo certo aqui, ó. Desconto Black Friday. Desconto Black Friday. Agora bem mais claro, não tem aquele monte de código 1, código 2, código 3. Já está todo mundo aqui com o... Ah, ficou um teste aqui ainda com o texto errado. Mas já está todo mundo agora com uma nomenclatura mais clara. Fica muito mais fácil de entender. Então, indo para a nossa conclusão. Você deve usar loops para iterar. Não é que você não tem que usar loop mais nos seus programas. Loop é um recurso importante. Mas você deve usar o loop para iterar entre os itens. Por exemplo, se você quiser fazer um mapeamento. Se você quiser ler os campos para preencher um outro objeto. Ou até se você quiser aplicar regras também. Mas você deve usar os loops para fazer iterações. Para ler os itens. Evita ficar colocando lógicas que fazem busca dentro desses loops. Se for o código tipo se for a posição 0 do array. Se for para fazer busca, você não deve usar o loop, usa link. Porque o link é mais direto. Ele internamente ele vai fazer um loop. Provavelmente ali, né? Mas para você fica muito mais claro. Eu sei que às vezes você vai ficar pensando, pô, mas aí se eu tiver que fazer um loop, e aí se eu tiver muitos itens no meu array, se eu tiver muitos itens na minha lista, é um problema. Poderia ser um problema você ter vários loops, não é que é um problema ou não é um problema, mas isso depende muito do seu contexto. Na grande maioria das vezes, numa aplicação corporativa, você não vai fazer um loop para iterar em 1 milhão de itens. Às vezes a gente vê benchmarks, né? O pessoal, engenheiro de software, posta benchmarks lá, fala assim, usar M é melhor do que usar um if, porque você usa iCollection, ou você usa list, ou você usa array, ou você usa immutable list, sei lá o que, e isso aqui é mais performático. Quando você vai ver os números desses benchmarks, são nanosegundos. Nanosegundos. E eu não estou dizendo que isso não é efetivo. Ele é efetivo em cenários pré-determinados. Não é para todo mundo essa otimização. Se a sua aplicação, quando o usuário dá um clique lá em alguma coisa, sua aplicação demora 2, 3, 10 segundos para responder,
Você tem muito mais coisa para se preocupar antes de ter a preocupação com nanosegundos. Na maioria dessas aplicações corporativas, você não está iterando 1 milhão de vezes, você está iterando 10 vezes. Sabe? 15 vezes, 20 vezes. É pouco. O seu problema não é um loop. O seu problema é o que você faz dentro do loop. Então, pensa nisso com cuidado. Não estou dizendo, de novo, para você não usar loop. Nem if dentro do loop. É só que vai deixar seu código mais difícil. Então, evita o efeito ônibus dentro do seu código lá. Quanto mais loop você espalha pelo seu código, maior vai ser a tendência das outras pessoas que vierem depois de você colocarem lógica dentro do seu loopzinho lá. Esse seu loop era para fazer uma coisa, ele começa a fazer outra. E isso gera dificuldade, isso gera bug, isso gera código complexo, teste complexo também. É aquele negócio lá de quebrar um teste que você não mexeu nada. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu mexi. É, claro que não tem. Você mexeu numa lógica doida lá e bugou. Então, efeito ônibus é um negócio muito louco. Começa a prestar atenção nele, você vai perceber. E por último, estude arquitetura de software. Eu falo isso toda hora porque eu quero que você grave isso na cabeça. É importante. Esse conceito, ele não saiu do manual do bom programador, não saiu das boas práticas de programação, do guia de boas práticas do C#. Não é isso não. Esse conceito que eu te passei agora saiu da arquitetura de software. Separação de responsabilidades. É colocar as coisas no seu devido lugar. Se você faz um loop para procurar itens, você está fazendo loop para fazer a coisa errada. Loop é para iterar dentro de uma coleção, de preferência em todos os itens da coleção. Preciso varrer tudo. Preciso ler tudo, fazer alguma outra coisa para cada um dos itens. E isso é um loop. Você está procurando itens, você não está fazendo loop, você está fazendo uma busca. E aí busca, o link vai te ajudar muito mais do que um loop. Se você gostou desse conteúdo, espero que tenha ajudado de verdade. Para pensar que eu acho que vai te ajudar bastante. Faz uns testes aí, eu acho que vai ser legal para você. E aí, se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo aí. Se você gostou muito, assina o canal, se inscreve aí no canal, porque isso ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas também. E aí, se você tiver outras sugestões sobre loop, sobre coisas que você pode fazer, que você faz aí no seu dia a dia para melhorar esse cenário aí, deixa um comentário também, que é sempre bom discutir e aprender com vocês. Aprendo bastante com os comentários que vocês deixam. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.